Olá, irmãos, a paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 ao 35. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 adiante. Tenho certeza, essa palavra falará ao teu coração. Deus moverá sobre a tua vida de uma forma tremenda. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, diz assim: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhe declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que retorcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. E por isso vigie. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vós disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhe herança entre todos os quais santificados. Não cobiceis a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos suspiram minhas necessidades e dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, lhe mostrei-lhe mediante trabalho árduo. Devemos ajudar os fracos, lembrando-nos da palavra do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Que palavra gloriosa, que palavra tremenda. Eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. O apóstolo Paulo estava aqui se despedindo dos irmãos da igreja de Efésios. Ele estava ali, ele sabia, ele queria voltar para Jerusalém e ele sabia que eles não veriam mais o rosto dele, a face dele. Então era uma despedida. É uma despedida que envolveu muito sentimento, muita espiritualidade, muitos conselhos. O apóstolo Paulo, nesses versículos no qual nós acabamos de mencionar, nós acabamos de ler, deixa bem claro, amém, o que estava por vir. Paulo declara para eles tomarem cuidado, serem vigilantes, serem prudentes e que eles não veriam mais a face dele. Imagina essa despedida. Paulo ficou ali 3 anos, trabalhando duro, amém, focado num trabalho em ganhar almas, em que vidas se aproximassem do Senhor Jesus através do Evangelho, através da palavra. Então, naquele momento, ele estava rompendo laços físicos, né, com a igreja de Efésio. Então, e ele nos dá um conselho precioso, e uns conselhos do qual nós temos que trazer para a nossa vida. No versículo 24 do capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo diz: Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Então, Paulo deixa bem claro que a vida dele, para ele mesmo, não tinha valor nenhum, a não ser pregar o evangelho, a não ser falar de Jesus Cristo, porque nossa missão aqui na terra é essa,
é pregar o evangelho a toda criatura. A nossa vida, amém, deve ser gasta, amém, pregando e levando vidas para junto de Cristo. Esse é o nosso objetivo e esse era o objetivo do apóstolo Paulo, claramente. Ele não estava aqui para a terra para juntar tesouros, ele não estava aqui na terra para passear, ele não estava aqui na terra para gozar de coisas terrenas, ele estava aqui na terra para cumprir a missão que nele foi confiada. Amém? Que Jesus confiou a ele, que era pregar o evangelho aos gentios, que era pregar o evangelho a toda criatura. O mesmo apóstolo Paulo diz que para ele não via valor algum na própria vida. Ele está dizendo, é o mesmo apóstolo que falou que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele diz, continuando, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o meu ministério, que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ele falou que o único objetivo dele, tão somente, era terminar a corrida, completar o ministério dele, que o Senhor Jesus o confirmou. Que ministério é esse? De pregar a palavra, de testemunhar acerca, amém, de Jesus, acerca da palavra de Deus. Versículo 25 diz, agora sei, apóstolo Paulo dizendo para os presbíteros e bispos da igreja de Efésio. Ele fala aqui claramente, agora sei que nenhum de vocês, dentre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Então o apóstolo Paulo sabia que não voltaria mais em Efésio, que não estaria mais com aqueles irmãos, que aquela era a última vez que eles viam a face do apóstolo Paulo. E ele deixa bem claro, versículo 27, acompanhe, pois não deixei de proclamar-lhe, versículo 26, o versículo 26 diz assim, portanto, eu lhe declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Então o apóstolo Paulo, no versículo 25, ele fala que agora sabia que nenhum deles, entre os quais ele passou pregando o reino de Deus, ele veria novamente a face dele. Portanto, lhe declaro que hoje estou inocente do sangue de todos. Quer dizer o quê? Ele pregou a verdade. Ele falou sobre o evangelho. Quando você entrega o recado, porque nós somos mensageiros de Cristo aqui na terra. Nós estamos aqui para entregar a mensagem, para falar do amor de Cristo, para falar aquilo que ele nos enviou. Tão somente isso, quando você entrega o recado, quando você fala a verdade, quando você prega para aquelas vidas, o que as pessoas irão fazer com a mensagem entregue, o que as pessoas irão fazer com aquilo que o evangelho está dizendo para elas é um problema delas. Mas quando eu entrego aquilo que Deus tem me dado para entregar para as vidas, o sangue dessas pessoas não estão sobre a minha cabeça. Porque eu entreguei o recado, porque eu falei que Jesus é bom, salva, cura e liberta. Porque eu falei, ei, o inferno ainda é quente, o céu é real. Agora, se você não quer ouvir, se você não quer dar atenção, se você não quer buscar Jesus, é um direito totalmente seu. Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu o direito de decisão, poder de decisão. Você decide se vai servir, se não vai. O que você vai fazer com essa mensagem, colocar em prática ou fingir que não é contigo, é um direito totalmente seu. O apóstolo Paulo estava dizendo para os bispos e para os pastores da igreja de Efésio que o sangue deles não estava sobre a cabeça dele, porque ele tinha instruído, ele tinha ensinado, ele tinha, amém, falado, ele tinha entregado para ele o que Deus tinha para entregar para eles. Quando você entrega o que o Senhor mandou você entregar, o sangue daquelas pessoas não está sobre a sua cabeça. Agora, quando o Senhor fala, vai lá, fala de Jesus para fulano, vai lá, fale de Jesus para ciclano, e você não fala.
e você esconde a verdade do evangelho para as pessoas, aí quer dizer, pastor, então quer dizer quando eu não abro a minha boca e prego o evangelho, quando eu não abro a minha boca e não falo de Cristo, o sangue daquelas pessoas que poderiam ter ouvido falar de Jesus através de mim está sobre a minha cabeça? Sim, está. Está sobre a sua cabeça. Porque você não fez o que Deus mandou você fazer. Aquela pessoa no qual Deus te designou para falar do amor de Cristo, no qual Deus te mandou pregar o evangelho e você assim não fez, e por causa de você essa vida não aceitou a Cristo, essa vida não está na casa do Senhor, essa vida nem parou para pensar em Jesus. Sim, o sangue dela está sobre a sua cabeça. E o apóstolo Paulo deixa bem claro para os pastores e para os presbíteros da igreja de Efésio que o sangue deles não estava sobre a cabeça dele, porque ele tinha instruído, porque ele tinha pregado, porque ele tinha falado, porque ele tinha trabalhado e feito um trabalho árduo. Amém? Um trabalho árduo, amém, pela vida deles. Olha o que diz o versículo 27. Pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Versículo 28, Paulo dá um conselho, amém, precioso para os pastores e para os bispos. E ele começa no versículo 28 dizendo: cuide de vocês mesmos. Então ele começa dizendo: pastores, bispos, cuide de você mesmo. Porque para que eu consiga cuidar de alguém, eu preciso primeiro cuidar de mim. Para que eu possa salvar alguém, eu preciso primeiro me salvar. Para que eu possa ajudar alguém, eu primeiro preciso ser ajudado. Você não consegue ajudar ninguém estando doente. Você não consegue ser útil para o reino de Deus se você mesmo não vive aquilo que você prega. Entenda algo, o apóstolo Paulo deixa bem claro para mim, para você e para aqueles bispos e pastores da igreja de Efésio: cuide de vocês mesmo, cuide, tenha cuidado de vocês. Não tem como você salvar a sua família se você mesmo não está salvo. Primeiro salve-se primeiro, para depois salvar os demais. Ele diz: cuide de vocês mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Aí ele continua: para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 29 diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. Então o apóstolo Paulo estava deixando bem claro para eles: não vai ser fácil, vai ser uma tarefa árdua, vai ser difícil, porque vocês primeiro precisam cuidar de vocês, depois vocês cuidam do rebanho que Cristo confiou a vocês e que pagou um alto preço de sangue por esse rebanho, confiou a vocês. Então tenham cuidado, sejam prudentes, sejam vigilantes, preguem a verdade. E ele fala no versículo 29 que assim que ele sair, vai entrar no meio deles lobos ferozes, amém? Que não pouparão o rebanho. Então Paulo está deixando bem claro que iria acontecer logo a partida dele. Olha o que diz o versículo 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que trouxerão a verdade, a fim de atrair discípulos. O apóstolo Paulo deixa bem claro que dentre deles mesmo, quer dizer, no meio da própria igreja de Efésio, iria se levantar homens que iriam retroceder, iriam, amém, corromper, iria pregar mentiras, ou iria distorcer a verdade, a palavra de Deus. Por que retroceder? Por que falar mentira? Por que pregar mentira? Para atrair discípulos. Porque quando você prega a verdade e a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, ela é confronto. Quando você prega a verdade, automaticamente as pessoas irão se incomodar. Automaticamente causará constrangimento, porque a verdade, o evangelho expõe. O evangelho jamais vai esconder a sujeira, ele vai expor a sujeira. Quando você prega verdadeiramente o evangelho, o pecado,
A sujeira, ela é exposta através da palavra. Então, essas pessoas, esses homens que se levantariam dentro da igreja de Efésio, iriam retrocer a palavra, iriam, amém, pregar mentiras. Por quê? Para atrair pessoas, para atrair novos discípulos. Por quê? Porque tem pessoas que até hoje, no meio das nossas igrejas, pensam que precisam, amém, pregar mais ameno. Pregar o evangelho só por cima, raso. Pregar um evangelho de facilidade, porque esse evangelho de facilidade, esse evangelho, amém, que Deus está te dando, que Deus está movendo, que Deus está trabalhando em teu favor, que Deus está fazendo, é um evangelho que atrai pessoas. É um evangelho que atrai pessoas que querem Cristo por benefícios, por coisas aqui a ser conquistada aqui na terra e não pelo que ele é. Então esse aqui Paulo deixa bem claro: e dentre vocês mesmos se levantarão homens que retrocerão a palavra, a verdade, a fim de atrair os discípulos. Olha o que diz o versículo 31. Por isso, vigie. Então, no versículo 31, Paulo deixa bem claro para que eles estejam o quê? Vigilante. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Olha que interessante. Paulo começa o versículo 31 dizendo: vigie, vigie. E ele está falando isso para os bispos, para os pastores da igreja de Efésio, para que eles vigiassem. E lembre-te que durante 3 anos, Paulo passou 3 anos ensinando para eles. Amém? 3 anos, jamais cessei de advertir. Então, Paulo passou 3 anos advertindo. Não foi passando a mão na cabeça, não foi aplaudindo, não foi ensinando como atrair pessoas, não, foi advertindo. E ele fez isso, amém? Sem cessar, de dia e de noite, com lágrimas. Porque quando você adverte alguém, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas, amém, se entristece. Paulo fazia isso de dia e de noite com lágrimas, com lágrimas. Então era algo árduo, era um trabalho árduo, era um trabalho no qual exigia muito tempo do apóstolo Paulo e sofrimento, porque as pessoas não querem ser advertidas, não querem. E o apóstolo Paulo sentiu isso na pele, por isso que ele diz: vigie, lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Versículo 32 diz: agora eu vos entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Que palavra gloriosa. Paulo fala: eu já fiz o meu trabalho. Agora eu entrego vocês a Deus. E eu entrego vocês a palavra da graça, para edificá-los como herança, todos aqueles que foram santificados. Versículo 33, Paulo continua advertindo, Paulo continua nos aconselhando e aconselhando a igreja de Efésio. Olha o que ele fala: não cobiceis a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Apóstolo Paulo diz: não cobiceis. Fique feliz com aquilo que você tem. O evangelho não é para adquirir riquezas. O evangelho não é para você, não é um trabalho, é um ministério, é um chamado. É um chamado, tá? E ele deixa bem claro aqui, não cobiceis, nem prata nem ouro. Porque tem pessoas que só faz se tiver a prata, se tiver o ouro. Ainda muitas vezes ainda fica com inveja das roupas dos outros. Porque a prata e o ouro, o ladrão vem e rouba. A ferrugem vem e corrói. Mas aquilo que é espiritual ninguém tira de você.
Aquilo que você planta diante da face do teu Deus, ninguém tira de você. Absolutamente ninguém. Ele diz: não cobiceis nem ouro e nem prata. Não precisa. Pastora, mas eu preciso comer, eu preciso vestir. Sim, mas que isso não venha ser a sua cobiça. Que você não venha estar focado nisso o tempo todo. A palavra de Deus fala quando você prioriza Ele. Ele sabe da tua necessidade e Ele acrescenta, Ele envia, Ele traz. Você não precisa estar só focada nisso. Você não precisa estar cobiçando isso o tempo todo. Não precisa. Ele diz, não cobiceis nem prata nem ouro e nem roupas de ninguém. Não cobiçais nada de ninguém. Muitas pessoas dizem, mas o pastor tal, mas o bispo tal tá ganhando isso, fazendo aquilo. Ei, meu querido, faz isso não. Foque em pregar a palavra. Foque em pregar o ministério, de ganhar almas. Foque em fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Foque no teu trabalho. Foque em buscar vidas para o reino dos céus. E pode ter certeza que o Senhor irá te trazer o que você necessita e nada te faltará. Não cobiçareis a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e a de meus companheiros. E tudo o que fiz, mostrei-lhe que, mediante ao trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus Cristo diz que há maior felicidade em dar do que receber. Que palavra gloriosa. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração através dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus moveu sobre a tua vida sobre essa palavra. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele está no controle de absolutamente tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele manda te dizer nesse momento: confia em Deus. Creia em Deus. Faça aquilo que o Senhor mandou você fazer da melhor maneira possível. Faça igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no começo desses versículos, no versículo 24, foi bem no começo, ele falou: não me importo, nem considero por minha vida valor algum para mim. Tão somente eu puder terminar a corrida e completar o meu ministério. Nós temos que focar naquilo que Deus mandou nós fazermos, entregarmos a mensagem, fazer o ide do Senhor e buscar o Senhor e priorizar o Senhor, colocar Ele em primeiro lugar. E eu tenho certeza que Deus fará a obra tremenda. Se essa palavra falou ao teu coração, e eu tenho certeza que falou, não esquece de curtir, comente aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça, não custa nada. E além disso, você ainda entra na corrente de oração. Eu oro por todos aqueles que são inscritos no canal, que curte, que comenta, amém, no canal. E eu tenho certeza, Deus irá abençoar muitíssimo a sua vida. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos orar? Estenda as mãos juntamente com as minhas. Feche agora os teus olhos e vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos apresentar a nossa vida e a nossa causa diante da presença do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu te apresento essa vida que está juntamente comigo de mãos levantadas, pedindo, Senhor, clamando, Senhor, pedindo força, pedindo sabedoria para pegar a tua palavra, para fazer o teu ide. Senhor, tira todo desânimo, tira toda angústia, tira todo medo, tira toda ansiedade, todo espírito de covardia ou de timidez. Queima, 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 sai em nome de Jesus.
nos abençoa. Abençoa o teu povo que ora juntamente comigo. Senhor, abençoa todos os que são inscritos nesse canal, todos os que comentam, curte, meu Pai, compartilha. Que o Senhor venha adentrar dentro da casa deles, venha quebrar toda armadilha maligna, toda obra satânica, todo laço, meu Pai, embaraço, toda enfermidade, tudo que não provém de ti sobre essa casa, sobre essa família. Queima, 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 sai em nome de Jesus. Que venha haver libertação, que venha haver cura e que venha haver bênção. Abençoa o teu povo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Toma posse em nome de Jesus.